Vamos falar de um dilema que todo líder de empresa de capital aberto conhece, mesmo quando não verbaliza. Abrir capital, no início, costuma ser uma decisão virtuosa. Amplia mercado, viabiliza crescimento, traz capital, eleva o nível de governança, profissionaliza a tomada de decisão. Em muitos casos, é exatamente isso que permite à empresa dar o próximo salto. O problema é que o mesmo sistema que organiza, com o tempo, começa a engessar. O trimestre vira a unidade de pensamento. A ação vira o termômetro principal. A conversa estratégica passa a ser mediada por guidance, expectativa de analistas e reação imediata do mercado. Não porque os líderes perderam visão, mas porque o sistema de incentivos empurra nessa direção. E sistemas de incentivos moldam comportamento. Quando a sobrevivência simbólica da liderança passa a ser o próximo resultado trimestral, decisões que criam valor estrutural ficam mais difíceis de sustentar. Investimento de longo prazo vira custo, experimentação vira risco, ambiguidade vira ruído. Mas aqui está o ponto que quase nunca entra na discussão. Nem todo setor joga o mesmo jogo. Segmentos mais disruptivos, intensivos em tecnologia, dados e efeito de rede, exigem aposta antes de retorno, exigem tempo para a escala, exigem tolerância a prejuízo no curto prazo, e isso muda completamente a lógica. O caso do Nubank é didático no contexto brasileiro. Durante anos, o Nubank queimou caixa de forma consistente, investiu pesado em tecnologia, aquisição de clientes, experiência e infraestrutura. Por muito tempo, apresentou prejuízos recorrentes. Em muitos setores, isso seria visto como falha de gestão. No jogo que eles decidiram jogar, era condição de sobrevivência. Quando abriu capital, em 2021, o Nubank já tinha dezenas de milhões de clientes, mas ainda não entregava o resultado que o mercado tradicional costuma exigir. A virada acontece nos anos seguintes. A base ultrapassa 80 milhões de clientes, a monetização amadurece, a rentabilidade aparece. Hoje, o Nubank já se posiciona entre as maiores instituições financeiras do país em número de clientes e com indicadores de rentabilidade comparáveis e, em alguns casos, superiores aos bancos tradicionais. Isso não foi improviso, foi coerência estratégica. Se essa empresa tivesse sido forçada a entregar resultado positivo desde os primeiros ciclos, provavelmente nunca teria atingido a escala necessária para sustentar o modelo. O curto prazo teria matado o longo prazo. Agora, o inverso também é verdadeiro, e aqui entra uma provocação importante. Existem setores mais tradicionais, maduros ou informais, em que o custo adicional de uma governança desenhada para o mercado de capitais simplesmente não se paga. Estruturas pesadas, compliance excessivo, rituais de reporte, pressão por previsibilidade, tudo isso tem custo financeiro, humano e estratégico. Em mercados onde a vantagem competitiva está mais em eficiência operacional, relacionamento local ou execução disciplinada, abrir capital pode gerar mais atrito do que alavanca. A empresa passa a jogar um jogo que não conversa com a natureza do seu negócio. E o efeito é silencioso. A organização fica mais organizada, mas menos competitiva, mais correta, mas menos relevante, mais previsível, mas menos viva. Algumas empresas perceberam isso tarde, mas tiveram coragem de agir. A Dell, por exemplo, fechou o capital em 2013. Michael Dell entendeu que transformar uma empresa de hardware em uma organização orientada a soluções e serviços exigia tempo, apostas grandes e decisões que o mercado aberto não estava disposto a esperar. Anos depois, a empresa voltou ao mercado em outra configuração, muito mais preparada para o jogo de longo prazo. A Panera Bread seguiu caminho parecido ao sair da bolsa para investir em digital e experiência do cliente, sem a pressão constante do trimestre. Por outro lado, existem empresas que conseguem sustentar essa ambidestria mesmo listadas. A Alphabet criou estruturas internas para proteger apostas de longo prazo da pressão do core. Separou operação, exploração e experimentação. Não eliminou a tensão, mas a tornou explícita e gerenciável. A Patagônia construiu uma governança que protege propósito e coerência estratégica, acima da maximização financeira de curto prazo, mesmo operando em escala global.
O ponto comum entre todas essas histórias não é o formato societário, é a clareza sobre quais regras do jogo estão sendo jogadas. Empresas raramente quebram por falta de capital, quebram por jogar o jogo errado com a estrutura errada. Capital aberto não é vilão, capital fechado não é virtude automática. Ambos são sistemas de incentivos, e ignorar isso é uma escolha perigosa. A pergunta que líderes, conselhos e acionistas precisam fazer não é abrir ou não abrir capital. A pergunta real é: esse modelo de governança amplia ou comprime o nosso horizonte estratégico? Se essa resposta não for clara, o trimestre vence, mesmo quando todo mundo diz que pensa no longo prazo. Se essa reflexão te provocou, curta o vídeo. Isso ajuda o canal a chegar a mais líderes que estão lidando com esse mesmo dilema em silêncio. Assine o canal Liderança Orquestrada para acompanhar conversas como essa sem simplificação e sem receita pronta. E se fizer sentido, compartilhe o link com alguém do seu conselho, da sua diretoria ou do seu time executivo. Esse tipo de conversa só ganha força quando chega à mesa certa.